eu vou dar início, sem mais demoras, porque acho que devemos respeitar aquelas pessoas que cumprem o horário, portanto, que se inscreveram e que estão aqui desde as 14 horas. E vou começar por lhes dizer que eu, há 5 anos atrás, fui desafiado pelo meu colega Luís Gil para participar na elaboração de uma candidatura à RCT, de um projeto de investigação e desenvolvimento com o acrónimo H2CORC, que projeto esse foi coordenado pelo Dr. Robert Poulard, da Universidade de Aveiro. Portanto, o projeto foi financiado e o Luís Gil saiu para a Direção-Geral de Energia e Geologia e eu fiquei responsável pela sua execução no LNES, portanto, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Portanto, o tema de hoje envolve, portanto, vários conceitos, conforme referi há pouco, e é sobre esses conceitos que, como sejam os gases combustíveis, termoquímica, ciclo termoquímico, a séria e a sua infiltração, portanto, a infiltração de cortiça pirolizada para a obtenção de estruturas como com a estrutura da cortiça, sobre a qual eu me irei debruçar hoje. Esta palestra é dedicada à memória do meu colega Manuel Caldeira Coelho, com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar, e cuja boa disposição, disponibilidade, serenidade e sabedoria nunca esquecerei. Portanto, nesta palestra eu irei abordar os seguintes tópicos. Portanto, o contexto, o objetivo do trabalho realizado, quais foram os materiais desenvolvidos e o seu desempenho na produção dos combustíveis solares, os principais resultados que foram alcançados e as conclusões e perspectivas de trabalho futuro. Aproveito este slide para introduzir o primeiro conceito. O que é um combustível solar? Portanto, um combustível solar, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, é um combustível produzido a partir de substâncias comuns como a água e o dióxido de carbono. E a partir, portanto, da energia proveniente da luz emitida pelo Sol. Portanto, é este o conceito, digamos, de combustível solar. Quais são as tecnologias disponíveis para a produção de hidrogênio verde? São fundamentalmente estas 4 que estão indicadas neste slide. A fotoeletrólise, a térmica, a elétrica e a biofotólise. Como sabem, a Estratégia Nacional para o Hidrogênio privilegia a produção de hidrogênio verde através do recurso à eletrólise, utilizando a eletricidade obtida por fontes renováveis, nomeadamente a eólica e a fotovoltaica. Nesta palestra, eu irei focar os ciclos termoquímicos solares de produção de hidrogênio verde por aquecimento térmico, portanto, utilizando a componente de energia térmica. O que é que se entende por ciclo portanto, termoquímico solar? Portanto, basicamente é um processo redox. Processo redox esse que envolve um óxido metálico que é submetido a uma temperatura elevada, na ordem dos 1000 a 1500 graus centígrados, numa atmosfera que, portanto, não contenha oxigênio, que vai dar origem à libertação de oxigênio da estrutura cristalina. Deste óxido, portanto, formando-se um óxido deficiente em oxigênio. Este material é depois arrefecido a temperaturas da ordem dos 800, 1000 graus centígrados e é exposto a uma atmosfera contendo água e dióxido de carbono, ou dióxido de carbono. Portanto, pode ser uma mistura ou cada elemento constituinte individualmente. E, portanto, estas moléculas vão reagir com o nosso metal deficiente em oxigênio e vão dar origem
à formação de hidrogênio e monóxido de carbono, que são os tais gases combustíveis solares. A mistura do hidrogênio e do monóxido de carbono é que é conhecida por gás de síntese, ou os ingleses, na terminologia anglo-saxónica, o syngas. A eficiência da conversão deste processo é estimada com base nesta razão entre a taxa de combustível produzido, que já vamos ver mais adiante como é que é determinada, e a potência solar utilizada e, obviamente, as perdas térmicas associadas ao processo. Quais são as vantagens desta via, portanto, termoquímica solar? Existem várias, das quais eu só vou destacar as seguintes. A possibilidade da conversão direta da energia solar em energia química, o que permite o seu armazenamento sob a forma de hidrogênio, de gás de síntese, conforme referi, é uma mistura de hidrogênio e de monóxido de carbono, e da produção de hidrocarbonetos líquidos, em particular o querosene, que é utilizado na aviação através do processo Fischer-Tropsch. Está aqui a referência de um projeto europeu nesta área, que é o Sun2Liquid, que já irei dar alguma informação sobre ele. Antes disso, dizer-vos quais são, neste momento, os inconvenientes desta tecnologia. Para mim, os mais importantes e os que destaco são a necessidade de melhorar a eficiência do processo, a robustez dos reatores e a durabilidade dos materiais. E também, não esquecer, a necessidade de baixar os custos dos sistemas de concentração. Este é, digamos, alguma da informação que vos posso disponibilizar, porque está no site portanto, deste projeto, em que se mostra a unidade de demonstração Sun2Liquid, que foi instalada em Móstoles, perto de Madrid, por um consórcio, portanto, europeu, que envolve também a Suíça, e que foi, portanto, financiado pelo programa Horizonte 2020, decorreu entre 2016 e 2019, envolveu um investimento de 6 milhões de euros. Este projeto foi coordenado por uma das empresas alemãs que faz parte do consórcio da Airbus. A questão que se coloca é: existem materiais que satisfazem os critérios de seleção para a produção de hidrogênio verde? Para esta aplicação, eu destaco os seguintes requisitos. Por um lado, elevada estabilidade térmica. Por outro lado, excelente resistência ao choque térmico, à corrosão, à fadiga térmica, elevada área específica, baixa espessura óptica, cinéticas de redução e de reoxidação rápidas e, obviamente, baixo custo e abundância e, claro, baixa toxicidade. Dos materiais investigados para este efeito, até à data mais de 300, destacam-se os pares voláteis e não voláteis que estão aqui mostrados neste slide. Destes, irei apenas focar-me neste que está aqui neste quadrado assinalado a vermelho, que é o par dióxido de sério, sesquióxido de sério, que foi proposto por Stéphane Abanades e Gilles Flamand em 2006. Atualmente é considerado o mais promissor e é o mais utilizado em unidades de demonstração. De acordo com os dados do Departamento de Geologia dos Estados Unidos da América, a abundância do sério é comparável à do cobre. Portanto, reparem que o sério é um dos elementos designados por terras raras o mais abundante, comparável ao do ítrio.
Entremos agora no que é a séria. Portanto, o sério existe sob a forma de íon trivalente, portanto, Ce3+, e tretavalente, portanto, Ce4+. Entre os compostos de sério 4+, o dióxido de sério, que se designa por séria, é o mais estável devido à sua estrutura cúbica de corpo central. Portanto, é a estrutura típica da fluorite. A estrutura do sesquióxido de sério, que é hexagonal, é uma estrutura menos estável. Estes dois compostos têm a particularidade de serem não estequiométricos, o que se traduz, portanto, numa deficiência em oxigênio que, no caso da estrutura cúbica de faces centradas, varia entre 0,001 e 0,32 às temperaturas de 1073 e 1773 Kelvin e pressões parciais de oxigênio de entre 1 bar e 10 levantados a menos 13 bar. Já no caso da estrutura hexagonal, a deficiência em oxigênio é de 0,5. Portanto, esta deficiência em oxigênio na estrutura vai se traduzir numa elevada mobilidade dos íons oxigénios nesta rede cristalina. E é digamos que, esta elevada mobilidade do oxigênio que vai permitir a utilização da séria neste processo tecnológico que eu vos estou a falar. Portanto, relativamente ao ciclo termoquímico solar com a séria, ela envolve, portanto, a redução numa primeira fase, portanto, no primeiro passo, a redução a temperaturas da ordem dos 1400 graus centígrados, com a consequente libertação de oxigênio da rede cristalina, que dá origem a uma séria que é deficiente em oxigênio. Esta séria deficiente em oxigênio é arrefecida, num segundo passo, a uma temperatura da ordem de 1000 graus centígrados e, conforme referi há pouco, em contacto com vapor d'água e dióxido de carbono, vai dar origem à formação de hidrogênio e de monóxido de carbono. Obviamente que quanto maior for o valor de delta, portanto o grau de não estequiometria, este desvio, portanto, de deficiência de oxigênio na estrutura, maior é a extensão de redução e, portanto, maior é a quantidade dos combustíveis, dos gases combustíveis produzidos. Infelizmente, a eficiência da dissociação da água pela via termoquímica é baixa. Portanto, de acordo com resultados publicados por Abanades em 2010, o valor, mesmo para uma série dopada com 0,25% atómico de zircónio, é da ordem de 0,24 milimol de hidrogênio por grama de séria, portanto, à temperatura de 1045 graus centígrados. O que é que nós podemos fazer para alterar isto? A questão, portanto, que se coloca é: será que a séria é adequada à produção de hidrogênio? Estes dois aspectos eu já referi, mas há outros que gostaria de salientar. Um deles é o facto de a séria ser atualmente considerada um material de referência para a produção de hidrogênio verde, devido às suas rápidas cinéticas de redução-oxidação, elevada seletividade, reversibilidade completa da reação, portanto, redox, e, fundamentalmente, a sua estabilidade cristalográfica. Contudo, não é fácil de reduzir, mesmo a altas temperaturas, pelo que a melhoria do seu desempenho só pode ser conseguida através de, por exemplo, de dopagem. E, portanto, foi essa uma das vias que tem sido adotada. Portanto, introdução de outros elementos na estrutura cristalina da séria, de modo a aumentar a deficiência de oxigênio. Todavia, portanto, em relação, tem também surgido muito trabalho, quase todos os dias são publicados artigos
em que são apresentadas novas estruturas semelhantes às perovskites, do tipo AB-O3-delta, acontece que quase todos os trabalhos demonstram que estas perovskites têm cinéticas de oxidação muito menos favoráveis do que a da série. Portanto, em alternativa, reparem que isto é um processo termoquímico ainda muito ineficiente. Os rendimentos, as eficiências que eu referi há pouco, são ainda inferiores a 2%. As cinéticas desta reação podem ser mais células se nós utilizarmos estruturas tridimensionais ordenadas, portanto, o que está aqui referido como 3DOM, portanto, Three-Dimensional Order Macroporous Structure, séria, e é sobre isso que eu vos vou falar. Portanto, o objetivo do trabalho que foi realizado no âmbito deste trabalho foi avaliar o efeito da morfologia de 3 materiais na produção de hidrogênio e de monóxido de carbono pela via termoquímica, usando a energia solar concentrada como fonte de aquecimento. Dos materiais ensaiados, destaco os seguintes: os grânulos de ecocerâmica de série, que é uma nova classe de materiais designados por ecocerâmicas, portanto, são uma classe nova de materiais, que foram desenvolvidos pela Universidade de Aveiro, utilizando um método de impregnação de cortiça pirolizada. Portanto, eu já vou a seguir explicar o que é isto das ecocerâmicas e da cortiça pirolizada. Depois foram também ensaiadas espumas de série fabricadas pelo método de replicação de esponjas de poliuretano que foi desenvolvido no LNES, com base na experiência e nas competências que existem ao nível do desenvolvimento de espumas de cordirite para suportes de catalisadores, para a mitigação de emissões de compostos orgânicos voláteis e emissões de NOx, portanto, de dióxido de nitrogênio, e também na área de implantes de hidroxiapatite para a regeneração de tecidos ósseos. Finalmente, foram utilizadas placas de fibra de série comercial, produzidas pelo método de fabrico de fibras sob o vácuo pela empresa norte-americana Zircar, portanto, um material comercial. O que é que são ecocerâmicas? Ecocerâmicas são cerâmicas com consciência ambiental. Portanto, é uma nova classe de materiais produzidos a partir de matérias-primas naturais, como é o caso da madeira. Portanto, no fundo, o que se pretende é replicar a estrutura celular das madeiras e obter um material biomimético. Está aqui neste slide o exemplo de um processo desenvolvido que envolve a pirólise de madeira, normalmente a temperaturas até 1000 graus centígrados, seguida de infiltração, neste caso com silício, para obter, portanto, as tais ecocerâmicas, neste caso, de carboneto de silício. Nesta fotografia são apresentadas algumas peças, alguns componentes de carboneto de silício, fabricados pela NASA. Portanto, este é um processo que foi desenvolvido pelos norte-americanos da NASA. Em relação à estrutura da cortiça, que é um recurso natural nacional renovável, destaco que se trata de uma estrutura tridimensional, anisotrópica e constituída por células fechadas. Tem a particularidade de as células terem, digamos que, uma morfologia hexagonal na direção de crescimento, portanto, radial de crescimento da cortiça, e nas restantes direções, portanto, serem células retangulares. E reparem que as dimensões destas células são da ordem de 50 micrômetros. No slide seguinte, eu vou-vos mostrar qual é o aspecto inovador da investigação que foi levada a cabo. Portanto, o aspecto inovador foi o desenvolvimento de série
com a estrutura celular da cortiça. Portanto, a cortiça, portanto, como vêem, a partir dos granos de cortiça, que é um subproduto desta indústria, em particular da produção de rolhas, foram colocados num forno do meu laboratório, que está aqui nesta imagem em baixo, e foram sujeitos a pirólise numa atmosfera de nitrogênio a temperaturas da ordem dos 900 graus centígrados. E, portanto, este é o aspecto da cortiça após portanto, este processo de pirólise. Portanto, é uma estrutura, portanto, são materiais que vêm de carbono com a estrutura celular da cortiça. Foram estes materiais que foram depois impregnados com uma solução de nitrato de sério na Universidade de Aveiro e que deram origem depois às ecocerâmicas de série, que foram ensaiadas num forno solar do laboratório do PROMES do CNRS, em Odeilo, nos Pirineus franceses, e, portanto, este é o aspecto da ecocerâmica CTCE17, portanto, o material produzido em 2017 e que foi ensaiado na campanha de ensaios no PROMES em 2018. Para aqueles que nunca viram, eu não sei se conseguem ver, mas, portanto, é este o aspecto da ecocerâmica produzida. Portanto, são grânulos com a estrutura celular da cortiça, que eu já vos vou mais adiante mostrar. Só para não dizerem que isto é uma exposição virtual, mas com materiais reais, não é? Falar um pouco sobre como é que estes materiais foram processados. Portanto, estes materiais foram desenvolvidos pela Universidade de Aveiro, utilizando, portanto, granos fornecidos pela Amorim Cork Composites. Conforme referi, eles foram, portanto, alvo de um tratamento térmico de pirólise a 900 graus centígrados em atmosfera de nitrogênio e depois foram infiltrados com uma solução de nitrato de sério, quer em meio aquoso, quer em meio orgânico. No caso do meio orgânico, utilizou-se acetona. Portanto, utilizaram-se duas técnicas de infiltração, um evaporador rotativo à temperatura de 55 graus e à pressão de 60 milibar, e outra por prensagem isostática, utilizando uma pressão de 20 megapascal aplicada durante 30 segundos. Portanto, este ciclo de infiltração foi repetido até um máximo de 4 vezes e depois de secas, estes materiais foram aquecidos ao ar a temperaturas até 1600 graus centígrados, obtendo-se assim a ecocerâmica de série. Este é o aspecto da microestrutura da cortiça, tal qual, e as fotografias em baixo são as da estrutura da cortiça após a pirólise. Portanto, o que importa aqui relevar é que, após a pirólise, a estrutura mantém-se inalterada, as células têm dimensões próximas de 50 micrómetros e espessuras variáveis entre os 250 e os 450 nanómetros. Há aqui uma particularidade que eu destaco, é que formaram-se poros nas janelas de algumas destas células. E foi este fator que permitiu que as células passassem a ser interligadas. E o facto de passarem a ser interligadas é que vai permitir, portanto, a infiltração desta estrutura tridimensional de células fechadas e, portanto, a obtenção destes materiais cerâmicos tridimensionais. Isto é particularmente visível neste slide, onde na ecocerâmica que foi, portanto, tratada a 1000 graus centígrados, é particularmente visível a ocorrência destes poros nas células, que faz com que elas se estejam interligadas. Obviamente que por uma questão de necessidade de resistência mecânica
e também no intuito de, portanto, de estabilizar a microestrutura, porque estes materiais depois são utilizados a temperaturas muito elevadas, conforme referi há pouco. Optou-se por sinterizar, portanto, os colegas de Aveiro optaram por sinterizar estes materiais a 1600 graus centígrados durante 3 horas. Portanto, observou-se, como era de esperar, um aumento significativo do tamanho de grão, por mecanismos de difusão de Ostwald-Rippning, mas o mais importante que importa aqui salientar é que a estrutura, mesmo a 1600 graus, se manteve, portanto, a estrutura tridimensional foi preservada. Ao olhar para estas microestruturas, veio-me à memória que esta estrutura era muito semelhante das espumas cerâmicas fabricadas pelo método de aplicação de esponjas poliméricas, e isso levou-nos a incluir no projeto H2Cork o desenvolvimento de espumas pelo método de replicação. Vou muito rapidamente explicar o que é que consiste este método. Portanto, consiste em partir de espumas de poliuretano, neste caso, que foram fornecidas pela empresa Flexipol, e depois dar-lhes forma. Neste caso, foi-lhes dada a forma de uns cilindros de 20 mm de diâmetro por 20 mm de altura, de espessura, que depois foram imersos numa solução contendo 45% em volume de séria, pós-fornecidos com um diâmetro médio de 5 micrômetros e pureza superior a 99,9%, cuja densidade foi medida num picnómetro de hélio e é da ordem de 7,15 gramas por centímetro cúbico. Depois de remover o excesso de suspensão por via mecânica, estas espumas impregnadas foram secas em estufas de temperatura e umidade controladas. Procedeu-se à remoção do substrato polimérico por queima ao ar, com taxas de aquecimento da ordem de 1 grau centígrado por minuto, e finalmente o material foi sinterizado a 1450 graus centígrados durante 30 minutos. Conforme veem, a estrutura das células é semifechada. Isto significa que, além dos ligamentos, existem algumas janelas das células que são fechadas. Isto tem a vantagem de aumentar a tortuosidade e, portanto, do gás através destas estruturas e, portanto, ao contrário das estruturas de espumas reticulares, que são aquelas que são utilizadas na maior parte dos estudos das unidades de demonstração, em que só há material sólido nos ligamentos, estas têm algumas células fechadas. Portanto, para a optimização das suspensões, para evitar que estas estruturas colapsem quando se queima o polímero, foi necessário adicionar ligantes. Em 2017, optou-se por utilizar 1% de caulinite e 1% de bentonite em peso, fornecidas pela empresa Rauscher portuguesa, que foram misturadas num moinho de bolas durante 12 horas. Em 2019, este material depois teve a designação de CF, portanto, de Syria Foams. Em 2019, optámos por não utilizar ligantes inorgânicos, mas apenas ligantes orgânicos. E neste caso, o ligante selecionado foi o álcool polivinílico, portanto foi adicionado 5% de álcool polivinílico e, neste caso, o material tem a designação CEF5. Reparem que a densidade destes materiais é à volta de 1, ou seja, da densidade da água, significa que eles são constituídos por cerca de 90% de ar. E, portanto, se eu vos mostrar, não sei se conseguem ver, uma espuma de séria obtida por este processo, o material que eu tenho na mão, basicamente, é ar. Portanto, 90% do material que eu tenho na mão é ar. Há um aspecto que eu não frisei, mas que é muito importante, é que reparam que a adição dos ligantes inorgânicos promoveu a densificação do material. Portanto, isto é o aspecto da microestrutura após a sinterização, e reparem que os ligamentos e as células são constituídas por grãos bastante densos, não é?
Já no caso da adição do material orgânico, formou-se uma estrutura com microporos, e é a presença destes microporos que vai explicar porque é que este material tem muito melhor desempenho do que este. Portanto, em relação aos ciclos termoquímicos solares, eu queria, portanto, dizer-vos que eles foram realizados num forno solar de eixo vertical, de dupla reflexão, com uma potência nominal de 1,5 kW, neste caso por aquecimento direto dos materiais expostos à radiação solar concentrada, e neste caso o heliostato, que está aqui no piso inferior da instalação, reflete a luz solar para um concentrador parabólico, é este que está aqui mostrado nesta figura, com 2 metros de diâmetro, situado aqui no piso 6 do laboratório PROMES do CNRE, em Odeiro, portanto, nos Pirineus. Por baixo, aqui nesta figura, vê-se um sistema de persianas que é utilizado para controlar o fluxo de radiação que incide sobre o material que está a ser ensaiado. Portanto, quanto menor for a energia necessária para o processo, mais fechadas, obviamente, vão estar estas persianas. Se precisarmos de temperaturas muito mais elevadas, elas têm que estar, como é o caso aqui, que estávamos a fazer carbonetos a temperaturas da ordem dos 2000, sintetizar carbonetos a temperaturas da ordem de 2000 graus centígrados, e neste caso, portanto, as persianas estavam abertas, não é? Este foi o reator Sunfuel que foi utilizado para a realização destes ensaios termoquímicos. É um reator em aço inoxidável com uma campânula em borosilicato, portanto, a radiação entra portanto, através de uma janela que está aqui indicada nesta figura, e depois o porta-amostras, que está aqui representado esquematicamente nesta figura, é constituído por 2 tubos de alumina com diâmetros internos de 50 e 20 milímetros, respectivamente. Há um pirómetro óptico a medir a temperatura do material e 3 termopares do tipo B, ou seja, platina 30% de ródio, platina 6% de ródio, a medir a temperatura aqui próximo da amostra. À saída, os gases são analisados, portanto, o oxigênio é analisado utilizando, portanto, uma sonda de zircónia, o CO2 analisado com um sensor de infravermelhos e o hidrogênio com um detector de condutividade térmica. Obviamente, todos estes sensores foram devidamente calibrados. Chamar a atenção que o foco tem um diâmetro da ordem de 2 milímetros e que a taxa de aquecimento utilizada rondou cerca de 20 a 30 graus centígrados por minuto. No máximo, num dia de condições excepcionais, consegue-se executar 6 ciclos, portanto, destes ciclos termodinâmicos. Utilizou-se também um reator de eixo horizontal, semelhante ao eixo vertical. Neste caso, o heliostato e, portanto, o concentrador parabólico, também de 2 metros de diâmetro, encontram-se ao nível do solo. Portanto, para o efeito, reparem que portanto, o feixe de energia solar concentrada incide sobre um tubo de alumina, portanto, o aquecimento é feito de forma indireta. Portanto, o material é colocado aqui nesta zona do reator, que está a ser irradiada pela energia solar concentrada. Para suportar o material, neste caso foram utilizados cerca de 8 gramas de material, portanto, utilizou-se uma placa de fibra de zircónia com espessura de 3 milímetros. Portanto, depois toda a instrumentação utilizada é semelhante àquela que eu descrevi anteriormente para o reator de eixo vertical que apresentei anteriormente. Antes da realização dos ensaios, foram efetuadas análises termogravimétricas e, portanto, isto permite determinar, portanto, numa balança Cetaram, que permite avaliar a respectiva
reatividade dos materiais. Portanto, não faz qualquer sentido ensaiar estes materiais no forno solar se eles não produzirem, portanto, nem hidrogênio, nem CO, porque o custo de operação destas infraestruturas é, obviamente, muito elevado. Por isso, é necessário fazer estes ensaios prévios e reparem que, à medida que aumentamos a temperaturas acima de 1000 graus centígrados, o material começa a reduzir. E, portanto, essa redução traduz-se numa perda de massa que, portanto, que resulta da libertação do oxigênio da rede cristalina. Assim que introduzimos CO2, portanto, esta redução normalmente é feita em água, e permite-nos, através da variação de massa registada, determinar a deficiência de oxigênio. Neste caso, o valor obtido foi de 0,017. Como veem, é um valor bastante baixo, mas típico da série. Quando é introduzido o CO2 na câmara, reparem que a cinética é bastante rápida e, ao fim de alguns minutos, portanto, produziu-se monóxido de carbono e, portanto, este ganho de massa resulta da estrutura ter, portanto, reagido e, portanto, recolhido oxigênio da molécula de CO2. Para todos os materiais que foram testados, obtiveram-se valores desta ordem de grandeza, portanto, cerca de 50 micromol de oxigênio e cerca de 100 micromol por grama de monóxido de carbono. Neste caso, isto foi obtido para uma espuma de série, 150 mg da amostra. Estes são já resultados de dissociação termoquímica solar, portanto, neste caso de dióxido de carbono, utilizando a série com a estrutura da cortiça desenvolvida em 2017, portanto, em meio curso. Portanto, reparem que os valores que foram obtidos foram calculados através portanto, do integral destas curvas que foram obtidas e, portanto, registaram-se valores de teores de CO entre 120 e 130 micromol por grama. Aumentando ligeiramente a temperatura, portanto, redução para 1450, aumenta significativamente o teor de CO produzido, portanto, entre 185 e 200 micromol por grama, mas isto à custa de uma maior deterioração do material, visto que a temperatura é mais elevada. Neste slide apresenta portanto, os resultados para a espuma de série, portanto, desenvolvida com ligantes inorgânicos, e reparem que os valores são muito mais baixos. Portanto, temos valores de teores de CO entre 50 e 75 micromol por grama. Isto pode ser explicado pelo facto de o tamanho das células ser muito diferente. No caso das células da cerâmica, da ecocerâmica, temos valores da ordem de 45, que comparam com os das células das espumas, que são da ordem dos 500 micrômetros. Como um mecanismo de reação é de difusão superficial, obviamente que estas células, sendo mais pequenas, têm uma área geométrica muito maior, e isso explica o facto de termos obtido teores de CO mais elevados. Chama a atenção aqui para o facto de, no primeiro ensaio, termos obtido um valor muito baixo. Isto deve-se ao facto de a espuma ter reagido com a atmosfera e, portanto, terem-se formado subprodutos, neste caso alumina e um silicato sério, que fez com que no primeiro ensaio a quantidade de CO produzido tenha sido muito baixa. Portanto, por difração de raio-x, nós identificamos a formação destes compostos. A partir do primeiro ciclo, portanto, obtém-se depois valores que estão dentro daquilo que é expectável. Como é que isto compara com os resultados disponíveis na literatura? Portanto, taxas de produção de CO em 2017 para a série com a estrutura celular da cortiça rondaram 1,43 micromol por segundo por grama. No caso dos materiais desenvolvidos, em particular pelos colegas suíços, que são estruturas reticulares, portanto, com tamanhos de célula muito maiores, conforme disse, neste caso, o material sólido só existe nos ligamentos do material.
apesar de eles terem desenvolvido espumas com macro e micro porosidade, a taxa máxima que foi produzida em condições semelhantes à nossa foi de 0,56 micromol por segundo. Isto significa que podemos afirmar que portanto, estas sérias produzidas com estrutura de cortiça produzem duas vezes e meia mais CO do que aquela que tinha sido reportada até 2015 na literatura. Em relação à dissociação térmica solar do hidrogênio, o que se nota é que, portanto, obtiveram-se valores da ordem dos 100 a 110 micromol de hidrogênio por grama de série, de espuma de série, neste caso da CEF5. Portanto, estes valores são consideravelmente superiores aos que vimos para as espumas de CEF, porque, conforme referi há pouco, esta microestrutura, além da macroporosidade, tem também na sua estrutura microporosidade. Quando se aumentou a temperatura de redução, conforme seria de esperar, a quantidade neste caso, de hidrogênio formado aumentou também substancialmente, portanto, valores da ordem de 40% de aumento, pelo simples facto de termos aumentado a temperatura de redução em 50 graus centígrados. Este é um gráfico em que se mostra, portanto, em resumo, quais são os principais resultados obtidos no âmbito deste trabalho, em termos de produção de hidrogênio. Portanto, claramente, o material que produziu mais hidrogênio, que teve melhor desempenho, foi a série produzida em 2017 e que tem um desempenho cerca de 30% melhor do que o melhor desempenho das espumas obtidas pelo método de replicação, portanto, pelo material CEF5. Este são o aspecto portanto, do material após a exposição aos ciclos termoquímicos solares, e eu só mostro isto para demonstrar que não houve qualquer degradação visível do material pelo facto de ter sido exposto naquelas condições portanto, de temperatura elevada e grandes gradientes térmicos. Portanto, obviamente que isto foi feito apenas no máximo de 15 ciclos, que é insuficiente para tirar conclusões a longo prazo, não é? Relativamente, e portanto já estou a terminar, dizer-vos que este é o gráfico que resume portanto, o desempenho destes materiais em termos de comparação com o material comercial, que são estas placas de fibra desenvolvidas pela Zirconia nos Estados Unidos. Chamo-vos a atenção para uma particularidade, é que à medida que o número de ciclos aumenta, o material se degrada e, portanto, a quantidade de hidrogênio e de CO produzido vai diminuir. Significa que, do nosso ponto de vista, este material não é adequado a esta aplicação. Porque, portanto, ao fim de algumas centenas de ciclos, praticamente não vai produzir qualquer combustível solar. Finalmente, portanto, este é o aspecto do material antes e após portanto, os ciclos termoquímicos solares, para vos chamar a atenção que, de facto, não se observou uma degradação significativa da microestrutura, mas também tal não seria de esperar, porque estes materiais são extremamente resistentes, têm uma elevada estabilidade a alta temperatura. Em relação às conclusões, eu queria só destacar, portanto, estas três que aqui estão referidas no slide. Em primeiro lugar, que os granos com a estrutura solar da cortiça apresentam melhor desempenho na dissociação da água e do dióxido de carbono do que as espumas de série. Está aqui um aumento da ordem de
60%, que ficou patente que as características estruturais da cortiça podem ser úteis ao desenvolvimento de materiais adequados à produção de combustíveis solares pela via termoquímica e que também, no caso das espumas de série, o ligande afeta significativamente o teor de monóxido de carbono produzido. Com efeito, a espuma CeF5 produziu cerca do dobro de monóxido de carbono comparativamente às espumas CF. Finalmente, não se observaram diferenças significativas no teor de hidrogênio produzido por aquecimento indireto e direto. Portanto, no limite, o valor máximo de diferença foi da ordem dos 15%, o que está dentro, portanto, dos erros associados a estas determinações, e que, no caso da dissociação do dióxido de carbono, observou-se um comportamento análogo. A morfologia, em particular o tamanho das células, revelou-se ser o fator que favorece a cinética de dissociação. Em termos de trabalho futuro, existem inúmeros desafios e oportunidades de investigação nesta área, sobretudo ao nível do design do reator e do desenvolvimento de materiais que maximizem a eficiência do processo redox. Importa também, do meu ponto de vista, equacionar o uso de bombas de vácuo, por forma a minimizar a pressão parcial do oxigênio. E também, obviamente, demonstrar a durabilidade dos materiais para um número significativo de ciclos. Dizer-vos que no recente concurso a FCT foi submetida uma candidatura de um projeto Solar Scaffolds que infelizmente não foi financiada. Por sua vez, portanto, eu submeti uma candidatura ao CEFERA 3 e essa candidatura foi aprovada. Neste projeto nós tencionamos testar a dissociação da água utilizando estruturas tridimensionais de série obtidas por robocasting. Portanto, uma técnica de manufatura aditiva. Posso já mostrar algumas das imagens portanto, obtidas no nosso laboratório, em que se mostram estruturas que já foram obtidas em Aveiro utilizando esta técnica e que, do meu ponto de vista, têm duas características importantes. O facto de, portanto, terem macro e micro porosidade. Como vimos, da experiência adquirida nos ensaios que foram realizados em França, estas são, de facto, duas características morfológicas que é importante que os materiais do futuro tenham para este tipo de aplicação. Quero só agradecer aos colegas que comigo colaboraram nesta aventura, em particular a equipa do Robert Pular na Universidade de Aveiro, portanto a Ana Caetano e o Rui Novaes. Obviamente que os colegas do PROMES do CNRS, o Stefan Abanades e a sua doutoranda Anita Ausler, o Luís Gil, que foi quem teve a ideia de utilizar a cortiça para o desenvolvimento destas ecocerâmicas que foram desenvolvidas na Universidade de Aveiro, e, claro, a equipa do LNES, em particular as minhas colegas Alexandra e Paula, e os bolseiros do projeto H2Cork, a Ana Multiquim e o Pedro Oliveira e Silva, que, portanto, nos deram uma grande ajuda no trabalho realizado. Finalmente, como é panágio, devo realçar o apoio financeiro que nos foi dado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que financiou o projeto H2Cork e a Infraestrutura Nacional de Investigação em Energia Solar Concentrada, que permitiu que fizéssemos um upgrade importante do microscópio eletrónico de varrimento e a aquisição de um novo difratómetro, que são, obviamente, equipamentos muito úteis para quem faz desenvolvimento de materiais, como é o nosso caso. Finalmente, agradecer à União Europeia, através do CEFERA, quer o CEFERA 2, quer o CEFERA 3, a possibilidade de acedermos a estas infraestruturas. Portanto, termino aqui a minha apresentação, agradecendo a vossa atenção e estou disponível para responder
alguma pergunta que queiram colocar. Muito obrigado. Vou apresentar aqui um conjunto de tópicos, de conceitos, que presumo que não serão do conhecimento da maioria, e por isso, na parte introdutória, irei focar a minha atenção portanto, a apresentar esse conjunto de conceitos que vos permitirão seguir, espero, o trabalho que foi desenvolvido. Em particular, estou a pensar no que é que se entende por combustível solar, o que é que são ciclos termoquímicos, o que é que se entende por série e qual é a sua aplicação neste contexto, e também o que é que são ecosserâmicas de série obtidas a partir de cortiça pirolizada. Então, é um conjunto muito vasto de conceitos e, por isso, eu vou prestar alguma atenção a esses conceitos, antes depois de vos mostrar exatamente o que é que foi desenvolvido, o trabalho experimental que foi desenvolvido e portanto, quais são as principais conclusões desse trabalho. Portanto, eu julgo que, vou ver se consigo aceder à informação de quantas pessoas é que já estarão ligadas, não consigo ver aqui. Estão 42. 42 pessoas. Então, eu vou dar início sem mais demoras, porque acho que devemos respeitar aquelas pessoas que cumprem o horário, portanto, que se inscreveram e que estão aqui desde as 14 horas. E vou começar por vos dizer que eu, há 5 anos atrás, fui desafiado pelo meu colega Luís Gil para participar na elaboração de uma candidatura à RCT, de um projeto de investigação e desenvolvimento com o acrónimo H2CORC, que projeto esse foi coordenado pelo Dr. Roberto Pular, da Universidade de Aveiro. Portanto, o projeto foi financiado e o Luís Gil saiu para a Direção-Geral de Energia e Geologia e eu fiquei responsável pela sua execução no LNES, portanto, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Portanto, o tema de hoje envolve, portanto, vários conceitos, conforme referi há pouco, e é sobre esses conceitos que, como sejam os gases combustíveis, termoquímica, ciclo termoquímico, a série e sua infiltração, portanto, a infiltração de cortiça pirolizada para a obtenção de estruturas como a estrutura da cortiça, sobre a qual eu me irei debruçar hoje. Esta palestra é dedicada à memória do meu colega Manuel Caldeira Coelho, com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar, e cuja boa disposição, disponibilidade, serenidade e sabedoria nunca esquecerei. Portanto, nesta palestra eu irei abordar os seguintes tópicos. Portanto, o contexto, o objetivo do trabalho realizado, quais foram os materiais desenvolvidos e o seu desempenho na produção dos combustíveis solares, os principais resultados que foram alcançados e as conclusões e perspectivas de trabalho futuro. Aproveito este slide para introduzir o primeiro conceito. O que é um combustível solar? Portanto, um combustível solar, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, é um combustível produzido a partir de substâncias comuns como a água e o dióxido de carbono. E a partir, portanto, da energia proveniente da luz emitida pelo Sol. Portanto, é este o conceito, digamos, de combustível solar. Quais são as tecnologias disponíveis para a produção de hidrogênio verde? São fundamentalmente estas 4 que estão indicadas neste slide: a fotoeletrólise, a térmica, a elétrica e a biofotólise. Como sabem, a Estratégia Nacional para o Hidrogênio
privilegia a produção de hidrogênio verde através do recurso à eletrólise, utilizando eletricidade obtida por fontes renováveis, nomeadamente a eólica e a fotovoltaica. Nesta palestra, eu irei focar os ciclos termoquímicos solares de produção de hidrogênio verde por aquecimento térmico, portanto, utilizando a componente de energia térmica. O que é que se entende por ciclo portanto, termoquímico solar? Portanto, basicamente é um processo redox. Processo redox esse que envolve um óxido metálico que é submetido a uma temperatura elevada, na ordem dos 1000 a 1500 graus centígrados, numa atmosfera que, portanto, não contenha oxigênio, que vai dar origem à libertação de oxigênio da estrutura cristalina. Deste óxido, portanto, formando-se um óxido deficiente em oxigênio. Este material é depois arrefecido a temperaturas da ordem dos 800, 1000 graus centígrados e é exposto a uma atmosfera contendo água e dióxido de carbono, ou dióxido de carbono. Portanto, pode ser uma mistura ou cada elemento constituinte individualmente. E, portanto, estas moléculas vão reagir com o nosso metal deficiente em oxigênio e vão dar origem à formação de hidrogênio e monóxido de carbono, que são os tais gases combustíveis solares. A mistura do hidrogênio e do monóxido de carbono é que é conhecida por gás de síntese, ou os ingleses, na terminologia anglo-saxónica, o syngas. A eficiência da conversão deste processo é estimada com base nesta razão entre a taxa de combustível produzido, que já vamos ver mais adiante como é que é determinada, e a potência solar utilizada e, obviamente, as perdas térmicas associadas ao processo. Quais são as vantagens desta via, portanto, termoquímica solar? Existem várias, das quais eu só vou destacar as seguintes. A possibilidade da conversão direta da energia solar em energia química, o que permite o seu armazenamento sob a forma de hidrogênio, de gás de síntese, conforme referi, é uma mistura de hidrogênio e de monóxido de carbono, e da produção de hidrocarbonetos líquidos, em particular o querosene, que é utilizado na aviação através do processo Fischer-Tropsch. Está aqui a referência de um projeto europeu nesta área, que é o Sun2Liquid, que já irei dar alguma informação sobre ele. Antes disso, dizer-vos quais são, neste momento, os inconvenientes desta tecnologia. Para mim, os mais importantes e os que destaco são a necessidade de melhorar a eficiência do processo, a robustez dos reatores e a durabilidade dos materiais. E também, não esquecer, a necessidade de baixar os custos dos sistemas de concentração. Este é, digamos, alguma da informação que vos posso disponibilizar, porque está no site portanto, deste projeto, em que se mostra a unidade de demonstração Sun2Liquid, que foi instalada em Móstoles, perto de Madrid, por um consórcio, portanto, europeu, que envolve também a Suíça, e que foi, portanto, financiado pelo programa Horizonte 2020, decorreu entre 2016 e 2019, e envolveu um investimento de 6 milhões de euros. Este projeto foi coordenado por uma das empresas alemãs que faz parte do consórcio da Airbus. A questão que se coloca é: existem materiais que satisfazem os critérios de seleção para a produção de hidrogênio verde?
Para esta aplicação, eu destaco os seguintes requisitos. Por um lado, elevada estabilidade térmica. Por outro lado, excelente resistência ao choque térmico, à corrosão, à fadiga térmica, elevada área específica, baixa espessura óptica, cinéticas de redução e de reoxidação rápidas e, obviamente, baixo custo e abundância e, claro, baixa toxicidade. Dos materiais investigados para este efeito, até à data mais de 300, destacam-se os pares voláteis e não voláteis que estão aqui mostrados neste slide. Destes, irei apenas focar-me neste que está aqui neste quadrado assinalado a vermelho, que é o par dióxido de sério, sesquióxido de sério, que foi proposto por Stéphane Abanades e Gilles Flamand em 2006. Atualmente é considerado o mais promissor e é o mais utilizado em unidades de demonstração. De acordo com os dados do Departamento de Geologia dos Estados Unidos da América, a abundância do sério é comparável à do cobre. Portanto, reparem que o sério é um dos elementos designados por terras raras o mais abundante, comparável ao do ítrio. Entremos agora no que é a séria. Portanto, o sério existe sob a forma de íon trivalente, portanto, Ce3+, e tretavalente, portanto, Ce4+. Entre os compostos de sério 4+, o dióxido de sério, que se designa por séria, é o mais estável devido à sua estrutura cúbica de corpo central. Portanto, é a estrutura típica da fluorite. A estrutura do sesquióxido de sério, que é hexagonal, é uma estrutura menos estável. Estes dois compostos têm a particularidade de serem não estequiométricos, o que se traduz, portanto, numa deficiência em oxigênio que, no caso da estrutura cúbica de faces centradas, varia entre 0,001 e 0,32 às temperaturas de 1073 e 1773 Kelvin e pressões parciais de oxigênio de entre 1 bar e 10 levantados a menos 13 bar. Já no caso da estrutura hexagonal, a deficiência em oxigênio é de 0,5. Portanto, esta deficiência em oxigênio na estrutura vai se traduzir numa elevada mobilidade dos íons oxigénios nesta rede cristalina. E é digamos que, esta elevada mobilidade do oxigênio que vai permitir a utilização da séria neste processo tecnológico que vos estou a falar. Portanto, relativamente ao ciclo termoquímico solar com a séria, ela envolve, portanto, a redução numa primeira fase, portanto, no primeiro passo, a redução a temperaturas da ordem dos 1400 graus centígrados, com a consequente libertação de oxigênio da rede cristalina, que dá origem a uma séria que é deficiente em oxigênio. Esta séria deficiente em oxigênio é arrefecida, num segundo passo, a uma temperatura da ordem de 1000 graus centígrados e, conforme referi há pouco, em contacto com vapor d'água e dióxido de carbono, vai dar origem à formação de hidrogênio e de monóxido de carbono. Obviamente que quanto maior for o valor de delta, portanto o grau de não estequiometria, este desvio, portanto, de deficiência de oxigênio na estrutura, maior é a extensão de redução e, portanto, maior é a quantidade dos combustíveis, dos gases combustíveis produzidos. Infelizmente, a eficiência da dissociação da água pela via termoquímica é baixa. Portanto, de acordo com resultados publicados por Abanades em 2010, o valor
mesmo para uma série dopada com 0,25% atómico de zircónio, é da ordem de 0,24 milimol de hidrogênio por grama de série, portanto, à temperatura de 1045 graus centígrados. O que é que nós podemos fazer para alterar isto? A questão, portanto, que se coloca é: será que a série é adequada à produção de hidrogênio? Estes dois aspectos eu já referi, mas há outros que gostaria de salientar. Um deles é o facto de a série ser atualmente considerada um material de referência para a produção de hidrogênio verde, devido às suas rápidas cinéticas de redução-oxidação, elevada seletividade, reversibilidade completa da reação, portanto, redox, e, fundamentalmente, a sua estabilidade cristalográfica. Contudo, não é fácil de reduzir, mesmo a altas temperaturas, pelo que a melhoria do seu desempenho só pode ser conseguida através de, por exemplo, de dopagem. E, portanto, foi essa uma das vias que tem sido adotada. Portanto, introdução de outros elementos na estrutura cristalina da série, de modo a aumentar a deficiência de oxigênio. Todavia, portanto, em relação, tem também surgido muito trabalho, quase todos os dias são publicados artigos em que são apresentadas novas estruturas semelhantes às perovskites, do tipo AbO3-delta. Acontece que quase todos os trabalhos demonstram que estas perovskites têm cinéticas de oxidação muito menos favoráveis do que a da série. Portanto, em alternativa, reparem que isto é um processo termoquímico ainda muito ineficiente. Os rendimentos, as eficiências que eu referi há pouco, são ainda inferiores a 2%. As cinéticas desta reação podem ser mais células se nós utilizarmos estruturas tridimensionais ordenadas, portanto, o que está aqui referido como 3DOM, portanto, Three-Dimensional Order Macroporous Structure, série, e é sobre isso que eu vos vou falar. Portanto, o objetivo do trabalho que foi realizado no âmbito deste trabalho foi avaliar o efeito da morfologia de três materiais na produção de hidrogênio e de monóxido de carbono pela via termoquímica, usando a energia solar concentrada como fonte de aquecimento. Dos materiais ensaiados, destaco os seguintes: os grânulos de ecocerâmica de série, que é uma nova classe de materiais designados por ecocerâmicas, portanto, são uma classe nova de materiais, que foram desenvolvidos pela Universidade de Aveiro, utilizando um método de impregnação de cortiça pirolizada. Portanto, eu já vou a seguir explicar o que é isto das ecocerâmicas e da cortiça pirolizada. Depois foram também ensaiadas espumas de série fabricadas pelo método de replicação de esponjas de poliuretano que foi desenvolvido no LNEG, com base na experiência e nas competências que existem ao nível do desenvolvimento de espumas de cordierite para suportes de catalisadores, para a mitigação de emissões de compostos orgânicos voláteis e emissões de NOx, portanto, de dióxido de nitrogênio, e também na área de implantes de hidroxiapatite para a regeneração de tecidos ósseos. Finalmente, foram utilizadas placas de fibra de série comercial, produzidas pelo método de fabrico de fibras sob o vácuo pela empresa norte-americana Zircar, portanto, um material comercial. O que é que são ecocerâmicas? Ecocerâmicas são cerâmicas com consciência ambiental. Portanto, é uma nova classe de materiais produzidos a partir de matérias-primas naturais, como é o caso da madeira. Portanto, no fundo, o que se pretende é replicar a estrutura celular das madeiras e obter um material biomimético.
Está aqui neste slide o exemplo de um processo desenvolvido que envolve a pirólise de madeira, normalmente a temperaturas até 1000 graus centígrados, seguida de infiltração, neste caso com silício, para obter, portanto, as tais ecocerâmicas, neste caso, de carboneto de silício. Nesta fotografia são apresentadas algumas peças, alguns componentes de carboneto de silício, fabricados pela NASA. Portanto, este é um processo que foi desenvolvido pelos norte-americanos da NASA. Em relação à estrutura da cortiça, que é um recurso natural nacional renovável, destaco que se trata de uma estrutura tridimensional, anisotrópica e constituída por células fechadas. Tem a particularidade de as células terem, digamos que, uma morfologia hexagonal na direção de crescimento, portanto, radial de crescimento da cortiça, e nas restantes direções, portanto, serem células retangulares. E reparem que as dimensões destas células são da ordem de 50 micrômetros. No slide seguinte, eu vou-vos mostrar qual é o aspecto inovador da investigação que foi levada a cabo. Portanto, o aspecto inovador foi o desenvolvimento de série com estrutura celular da cortiça. Portanto, a cortiça, portanto, como veem, a partir dos granos de cortiça, que é um subproduto desta indústria, em particular da produção de rolhas, foram colocados num forno do meu laboratório, que está aqui nesta imagem em baixo, e foram sujeitos a pirólise numa atmosfera de nitrogênio a temperaturas da ordem dos 900 graus centígrados. E, portanto, este é o aspecto da cortiça após portanto, este processo de pirólise. Portanto, é uma estrutura, portanto, são materiais que vêm de carbono com a estrutura celular da cortiça. Foram estes materiais que foram depois impregnados com uma solução de nitrato de sério na Universidade de Aveiro e que deram origem depois às ecocerâmicas de série, que foram ensaiadas num forno solar do laboratório do PROMES do CNRS, em Odeilo, nos Pirineus franceses, e, portanto, este é o aspecto da ecocerâmica CTCE17, portanto, o material produzido em 2017 e que foi ensaiado na campanha de ensaios no PROMES em 2018. Para aqueles que nunca viram, eu não sei se conseguem ver, mas, portanto, é este o aspecto da ecocerâmica produzida. Portanto, são grânulos com a estrutura celular da cortiça que eu já vos vou mais adiante mostrar. Só para não dizerem que isto é uma exposição virtual, mas com materiais reais, não é? Dizer-vos falar um pouco sobre como é que estes materiais foram processados. Portanto, estes materiais foram desenvolvidos pela Universidade de Aveiro, utilizando, portanto, granos fornecidos pela Amorim Cork Composites. Conforme referi, eles foram, portanto, alvo de um tratamento térmico de pirólise a 900 graus centígrados em atmosfera de nitrogênio e depois foram infiltrados com uma solução de nitrato de sério, quer em meio aquoso, quer em meio orgânico. No caso do meio orgânico, utilizou-se acetona. Portanto, utilizaram-se duas técnicas de infiltração, um evaporador rotativo à temperatura de 55 graus e à pressão de 60 milibar, e outra por prensagem isostática, utilizando uma pressão de 20 megapascal aplicada durante 30 segundos. Portanto, este ciclo de infiltração foi repetido até um máximo de 4 vezes e depois de secas, estes materiais foram aquecidos ao ar a temperaturas até 1600 graus centígrados, obtendo-se assim
a ecocerâmica de série. Este é o aspecto da microestrutura da cortiça, tal qual, e as fotografias em baixo são as da estrutura da cortiça após a pirólise. Portanto, o que importa aqui relevar é que, após a pirólise, a estrutura mantém-se inalterada, as células têm dimensões próximas de 50 micrómetros e espessuras variáveis entre os 250 e os 450 nanómetros. Há aqui uma particularidade que eu destaco, é que formaram-se poros nas janelas de algumas destas células. E foi este fator que permitiu que as células passassem a ser interligadas. E o facto de passarem a ser interligadas é que vai permitir, portanto, a infiltração desta estrutura tridimensional de células fechadas e, portanto, a obtenção destes materiais cerâmicos tridimensionais. Isto é particularmente visível neste slide, onde na ecocerâmica que foi, portanto, tratada a 1000 graus centígrados, é particularmente visível a ocorrência destes poros nas células, que faz com que elas se estejam interligadas. Obviamente que por uma questão de necessidade portanto, de resistência mecânica e também no intuito portanto, de estabilizar a microestrutura, porque estes materiais depois são utilizados a temperaturas muito elevadas, conforme referi há pouco, optou-se por sinterizar, portanto, os colegas de Aveiro optaram por sinterizar estes materiais a 1600 graus centígrados durante 3 horas. Portanto, observou-se, como era de esperar, um aumento significativo do tamanho de grão, por mecanismos de difusão de Ostwald-Rippling, mas o mais importante que importa aqui salientar é que a estrutura, mesmo a 1600 graus, se manteve, portanto, a estrutura tridimensional foi preservada. Ao olhar para estas microestruturas, veio-me à memória que esta estrutura era muito semelhante das espumas cerâmicas fabricadas pelo método de aplicação de esponjas poliméricas, e isso levou-nos a incluir no projeto H2Cork o desenvolvimento de espumas pelo método de replicação. Vou muito rapidamente explicar o que é que consiste este método. Portanto, consiste em partir de espumas de poliuretano, neste caso, que foram fornecidas pela empresa Flexipol, e depois dar-lhes forma. Neste caso, foi-lhes dada a forma de uns cilindros de 20 milímetros de diâmetro por 20 milímetros de altura, de espessura, que depois foram imersos numa solução contendo 45% em volume de séria, fornecidos com um diâmetro médio de 5 micrómetros e pureza superior a 99,9%, cuja densidade foi medida num piconómetro de hélio e é da ordem de 7,15 grama por centímetro cúbico. Depois de remover o excesso de suspensão por via mecânica, estas espumas impregnadas foram secas em estufas de temperatura e umidade controladas. Procedeu-se à remoção do substrato polimérico por queima ao ar, com taxas de aquecimento da ordem de 1 grau centígrado por minuto, e finalmente o material foi sinterizado a 1450 graus centígrados durante 30 minutos. Conforme veem, a estrutura das células é semifechada. Isto significa que, além dos ligamentos, existem algumas janelas das células que são fechadas. Isto tem a vantagem de aumentar a tortuosidade e, portanto, do gás através destas estruturas e, portanto, ao contrário das estruturas de espumas reticulares, que são aquelas que são utilizadas na maior parte dos estudos das unidades de demonstração, em que só há material sólido nos ligamentos, estas têm algumas células fechadas. Portanto, para a optimização das suspensões, para evitar que estas estruturas colapsem quando se queima o polímero, foi necessário adicionar ligantes. Em 2017, optou-se por utilizar 1% de caulinite e 1% de bentonite,
em peso, fornecidas pela empresa Rauscher portuguesa, que foram misturadas num moinho de bolas durante 12 horas. Em 2019, este material depois teve a designação de CF, portanto, Syria Foams. Em 2019, optámos por não utilizar ligantes inorgânicos, mas apenas ligantes orgânicos. E neste caso, o ligante selecionado foi o álcool polivinílico, portanto, foi adicionado 5% de álcool polivinílico e, neste caso, o material tem a designação CEF5. Reparem que a densidade destes materiais é à volta de 1, ou seja, da densidade da água, significa que eles são constituídos por cerca de 90% de ar. E, portanto, se eu vos mostrar, não sei se conseguem ver, uma espuma de série obtida por este processo, o material que eu tenho na mão, basicamente, é ar. Portanto, 90% do material que eu tenho na mão é ar. Há um aspecto que eu não frisei, mas que é muito importante, é que reparam que a adição dos ligantes inorgânicos promoveu a densificação do material. Portanto, isto é o aspecto da microestrutura após a sinterização, e reparem que os ligamentos e as células são constituídas por grãos bastante densos, não é? Já no caso da adição do material orgânico, formou-se uma estrutura com microporos, e é a presença destes microporos que vai explicar porque é que este material tem muito melhor desempenho do que este. Portanto, em relação aos ciclos termoquímicos solares, eu queria, portanto, dizer-vos que eles foram realizados num forno solar de eixo vertical, de dupla reflexão, com uma potência nominal de 1,5 kW, neste caso por aquecimento direto dos materiais expostos à radiação solar concentrada, e neste caso o heliostato, que está aqui no piso inferior da instalação, reflete a luz solar para um concentrador parabólico, que é este que está aqui mostrado nesta figura, com 2 metros de diâmetro, situado aqui no piso 6 do laboratório PROMES do CNRE, em Odeiro, portanto, nos Pirineus. Por baixo, aqui nesta figura, vê-se um sistema de persianas que é utilizado para controlar o fluxo de radiação que incide sobre o material que está a ser ensaiado. Portanto, quanto menor for a energia necessária para o processo, mais fechadas, obviamente, vão estar estas persianas. Se precisarmos de temperaturas muito mais elevadas, elas têm que estar, como é o caso aqui, que estávamos a fazer carbonetos a temperaturas da ordem dos 2000, sintetizar carbonetos a temperaturas da ordem de 2000 graus centígrados, e neste caso, portanto, as persianas estavam abertas, não é? Este foi o reator Sunfuel que foi utilizado para a realização destes ensaios termoquímicos. É um reator em aço inoxidável com uma campânula em borosilicato, portanto a radiação entra portanto, através de uma janela que está aqui indicada nesta figura, e depois o porta-amostras, que está aqui representado esquematicamente nesta figura, é constituído por 2 tubos de alumínio com diâmetros internos de 50 e 20 milímetros, respectivamente. Há um pirómetro óptico a medir a temperatura do material e 3 termopares do tipo B, ou seja, platina 30% de ródio, platina 6% de ródio, a medir a temperatura aqui próximo da amostra. À saída, os gases são analisados, portanto, o oxigênio é analisado utilizando, portanto, uma sonda de zircónia, o CO2 analisado com um sensor de infravermelhos e o hidrogênio com um detector de condutividade térmica. Obviamente, todos estes sensores foram devidamente calibrados. Chamar a atenção que o foco tem um diâmetro da ordem de 2 milímetros e que a taxa de aquecimento utilizada rondou cerca de 20 a 30 graus centígrados por minuto.
No máximo, num dia de condições excepcionais, consegue-se executar 6 ciclos, portanto, destes ciclos termodinâmicos. Utilizou-se também um reator de eixo horizontal, semelhante ao eixo vertical, neste caso o heliostato e, portanto, o concentrador parabólico, também de 2 metros de diâmetro, estão ou encontram-se ao nível do Sol. Portanto, para o efeito, reparem que portanto, o feixe de energia solar concentrada incide sobre um tubo de alumina, portanto, o aquecimento é feito de forma indireta. Portanto, o material é colocado aqui nesta zona do reator que está a ser irradiada pela energia solar concentrada. Para suportar o material, neste caso foram utilizados cerca de 8 gramas de material, portanto, utilizou-se uma placa de fibra de zircónia com espessura de 3 milímetros. Portanto, depois toda a instrumentação utilizada é semelhante àquela que eu descrevi anteriormente para o reator de eixo vertical que apresentei anteriormente. Antes da realização dos ensaios, foram efetuadas análises termogravimétricas e, portanto, isto permite determinar, portanto, numa balança de Cetaram, que permite avaliar a respectiva reatividade dos materiais. Portanto, não faz qualquer sentido ensaiar estes materiais num forno solar se eles não produzirem, portanto, nem hidrogênio, nem CO, porque o custo de operação destas infraestruturas é, obviamente, muito elevado. Por isso, é necessário fazer estes ensaios prévios e reparem que, à medida que aumentamos a temperaturas acima de 1000 graus centígrados, o material começa a reduzir. E, portanto, essa redução traduz-se numa perda de massa que, portanto, que resulta da libertação do oxigênio da rede cristalina. Assim que introduzimos CO2, portanto, esta redução normalmente é feita em água, e permite-nos, através da variação de massa registada, determinar a deficiência de oxigênio. Neste caso, o valor obtido foi de 0,017. Como veem, é um valor bastante baixo, mas típico da série. Quando é introduzido o CO2 na câmara, reparem que a cinética é bastante rápida e, ao fim de alguns minutos, portanto, produziu-se monóxido de carbono e, portanto, este ganho de massa resulta da estrutura ter, portanto, reagido e, portanto, recolhido oxigênio da molécula de CO2. Para todos os materiais que foram testados, obtiveram-se valores desta ordem de grandeza, portanto, cerca de 50 micromol de oxigênio e cerca de 100 micromol por grama de monóxido de carbono. Neste caso, isto foi obtido para uma espuma de série, 150 mg da amostra. Estes são já resultados de dissociação termoquímica solar, portanto, neste caso de dióxido de carbono, utilizando a série com a estrutura da cortiça desenvolvida em 2017, portanto, em meio curso. Portanto, reparem que os valores que foram obtidos foram calculados através portanto, do integral destas curvas que foram obtidas e, portanto, registaram-se valores de teores de CO entre 120 e 130 micromol por grama. Aumentando ligeiramente a temperatura, portanto, redução para 1450, aumenta significativamente o teor de CO produzido, portanto, entre 185 e 200 micromol por grama, mas isto à custa de uma maior deterioração do material, visto que a temperatura é mais elevada. Neste slide apresenta portanto, os resultados para a espuma de série, portanto, desenvolvida com ligantes inorgânicos, e reparem que os valores são muito mais baixos. Portanto, temos valores de teores de CO entre 50 e 75 micromol por grama. Isto pode ser explicado pelo facto de o tamanho das células ser muito diferente. No caso das células da cerâmica
da ecocerâmica, temos valores da ordem de 45, que comparam com os das células das espumas, que são da ordem dos 500 micrômetros. Como um mecanismo de reação é de difusão superficial, obviamente que estas células, sendo mais pequenas, têm uma área geométrica muito maior, e isso explica o facto de termos obtido teores de CO mais elevados. Chama a atenção aqui para o facto de, no primeiro ensaio, termos obtido um valor muito baixo. Isto deve-se ao facto de a espuma ter reagido com a atmosfera e, portanto, terem-se formado subprodutos, neste caso alumina e um silicato de sério, que fez com que no primeiro ensaio a quantidade de CO produzido tenha sido muito baixa. Portanto, por difração de raio-x, nós identificamos a formação destes compostos. A partir do primeiro ciclo, portanto, obtém-se depois valores que estão dentro daquilo que é expectável. Como é que isto compara com os resultados disponíveis na literatura? Portanto, taxas de produção de CO em 2017 para a série com a estrutura celular da cortiça rondaram 1,43 micromol por segundo por grama. No caso dos materiais desenvolvidos, em particular pelos colegas suíços, que são estruturas reticulares, portanto, com tamanhos de célula muito maiores, conforme disse, neste caso, o material sólido só existe nos ligamentos do material, apesar de eles terem desenvolvido espumas com macro e micro porosidade, a taxa máxima que foi produzida em condições semelhantes à nossa foi de 0,56 micromol por segundo. Isto significa que podemos afirmar que portanto, estas séries produzidas com estrutura de cortiça produzem duas vezes e meia mais CO do que aquela que tinha sido reportada até 2015 na literatura. Em relação à dissociação térmica solar do hidrogênio, o que se nota é que, portanto, obtiveram-se valores da ordem dos 100 a 110 micromol de hidrogênio por grama de série, de espuma de série, neste caso da CEF5. Portanto, estes valores são consideravelmente superiores aos que vimos para as espumas de CEF, porque, conforme referi há pouco, esta microestrutura, além da macroporosidade, tem também na sua estrutura microporosidade. Quando se aumentou a temperatura de redução, conforme seria de esperar, a quantidade neste caso, de hidrogênio formado aumentou também substancialmente, portanto, valores da ordem 40% de aumento, pelo simples facto de termos aumentado a temperatura de redução em 50 graus centígrados. Este é um gráfico em que se mostra, portanto, em resumo, quais são os principais resultados obtidos no âmbito deste trabalho, em termos de produção de hidrogênio. Portanto, claramente, o material que produziu mais hidrogênio e teve melhor desempenho foi a série produzida em 2017 e que tem um desempenho cerca de 30% melhor do que o melhor desempenho das espumas obtidas pelo método de replicação, portanto, pelo material CEF5. Este são o aspecto portanto, do material após a exposição aos ciclos termoquímicos solares, e eu só mostro isto para demonstrar que não houve qualquer degradação visível do material pelo facto de ter sido exposto naquelas condições portanto, de temperatura elevada e grandes gradientes térmicos. Portanto, obviamente que isto foi feito apenas no máximo de 15 ciclos, que é insuficiente para tirar conclusões a longo prazo, não é? Relativamente, e portanto já estou a terminar, dizer-vos que este é o gráfico que resume portanto, o desempenho destes materiais
em termos de comparação com o material comercial, que são estas placas de fibra desenvolvidas pela Zirconia nos Estados Unidos. Chamo-vos a atenção para uma particularidade. É que, à medida que o número de ciclos aumenta, o material se degrada e, portanto, a quantidade de hidrogênio e de CO produzido vai diminuir. Significa que, do nosso ponto de vista, este material não é adequado a esta aplicação. Porque, portanto, ao fim de algumas centenas de ciclos, praticamente não vai produzir qualquer combustível solar. Finalmente, portanto, este é o aspecto do material antes e após portanto, os ciclos termoquímicos solares, para vos chamar a atenção que, de facto, não se observou uma degradação significativa da microestrutura, mas também tal não seria de esperar, porque estes materiais são extremamente resistentes, têm uma elevada estabilidade a alta temperatura. Em relação às conclusões, eu queria só destacar, portanto, estas três que aqui estão referidas no slide. Em primeiro lugar, que os granos com a estrutura solar da cortiça apresentam melhor desempenho na dissociação da água e do dióxido de carbono do que as espumas de série. Está aqui um aumento da ordem de 60%. Que ficou patente que as características estruturais da cortiça podem ser úteis ao desenvolvimento de materiais adequados à produção de combustíveis solares pela via termoquímica e que também, no caso das espumas de série, o ligante afeta significativamente o teor de monóxido de carbono produzido. Com efeito, a espuma CeF5 produziu cerca do dobro de monóxido de carbono comparativamente às espumas CF. Finalmente, não se observaram diferenças significativas no teor de hidrogênio produzido por aquecimento indireto e direto. Portanto, no limite, o valor máximo de diferença foi da ordem dos 15%, o que está dentro, portanto, dos erros associados a estas determinações, e que, no caso da dissociação do dióxido de carbono, observou-se um comportamento análogo. A morfologia, em particular o tamanho das células, revelou-se ser o fator que favorece a cinética de dissociação. Em termos de trabalho futuro, existem inúmeros desafios e oportunidades de investigação nesta área, sobretudo ao nível do design do reator e do desenvolvimento de materiais que maximizem a eficiência do processo redox. Importa também, do meu ponto de vista, equacionar o uso de bombas de vácuo por forma a minimizar a pressão parcial do oxigênio e também, obviamente, demonstrar a durabilidade dos materiais para um número significativo de ciclos. Dizer-vos que no recente concurso a FCT foi submetida uma candidatura de um projeto Solar Scaffolds que infelizmente não foi financiada. Por sua vez, portanto, eu submeti uma candidatura ao Sfera 3 e essa candidatura foi aprovada. Neste projeto nós tencionamos testar a dissociação da água utilizando estruturas tridimensionais de série obtidas por robocasting. Portanto, uma técnica de manufatura aditiva. Posso já mostrar algumas das imagens portanto, obtidas no nosso laboratório, em que se mostram estruturas que já foram obtidas em Aveiro utilizando esta técnica e que, do meu ponto de vista, têm duas características importantes. O facto de, portanto, terem macro e micro porosidade. Como vimos, da experiência adquirida nos ensaios que foram realizados em França, estas são, de facto, duas características morfológicas que é importante que os materiais do futuro tenham para este tipo de aplicação. Quero só agradecer aos colegas que comigo colaboraram nesta aventura, em particular a equipa do Robert Polar na Universidade de Aveiro, portanto a Ana Caetano e o Rui Novaes. Obviamente que os colegas
do PROMES do CNRS, o Stefan Abanades e a sua doutoranda Anita Ausler, o Luís Gil, que foi quem teve a ideia de utilizar a cortiça para o desenvolvimento destas ecocerâmicas que foram desenvolvidas na Universidade de Aveiro, e, claro, a equipa do LNES, em particular as minhas colegas Alexandra e Paula, e os bolseiros do projeto H2Cork, a Ana Motiquim e o Pedro Oliveira e Silva, que, portanto, nos deram uma grande ajuda no trabalho realizado. Finalmente, como é panágio, devo realçar o apoio financeiro que nos foi dado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que financiou o projeto H2Cork e a Infraestrutura Nacional de Investigação em Energia Solar Concentrada, que permitiu que fizéssemos um upgrade importante do microscópio eletrónico de varrimento e a aquisição de um novo difratómetro, que são, obviamente, equipamentos muito úteis para quem faz desenvolvimento de materiais, como é o nosso caso. Finalmente, agradecer à União Europeia, através do SFERA, quer o SFERA 2, quer o SFERA 3, a possibilidade de acedermos a estas infraestruturas. Portanto, termino aqui a minha apresentação, agradecendo a vossa atenção e estou disponível para responder alguma pergunta que queiram colocar. Muito obrigado.